Boa noite, estamos aqui, hoje 12 de maio, super frio, 12 de maio de 2021, estamos em aula, graças a Deus, mais uma noite, mais uma semana de aula, espero que vocês estejam todos muito bem, espero também que tenham gostado da aula da semana passada, que também tenham feito as atividades propostas, então vamos só dar uma relembrada da aula da semana passada, vamos ver o que a gente viu mesmo, né? A gente viu os objetivos das análises das demonstrações financeiras, da análise vertical, da análise horizontal, né? Deixa eu ver o que mais que nós vimos aqui, vamos ver. Nós vimos também... deixa eu ver, dia 5, semana passada foi dia 5, né? Só que não me falha a memória. A gente viu os objetivos de transformar os dados, né, os fatos econômicos, as demonstrações financeiras, o processo contábil, as informações para a tomada de decisão, a contabilidade, né? A compra, a venda, financia, produz, os seus registros, os índices que a gente precisa fazer, análise horizontal, vertical, análise de capital de giro financeiro. Também nós vimos os fatores de produção, né? A função da empresa, que era, né, que ela tinha um fator moderno, que era de ordenar os fatores de produção para obtenção de lucro, né, que tinha com o objetivo de satisfazer as necessidades básicas das pessoas. Eu me lembro que eu citei a pirâmide de Maslow, né, as necessidades fisiológicas, que são as necessidades básicas de segurança social, de estima, de autorrealização, né? Enfim, as empresas têm essas são as funções da empresa. Aí depois eu falei também que as empresas têm, né? A empresa é um sistema aberto, e dentro desse sistema aberto tem um sistema remoto, que tem a sociedade, que tem a política, que tem os recursos naturais, que tem o clima, que tem a demografia, a economia, a legislação tributária, a educação e a cultura, né? Então, enfim, é um sistema remoto, e quando ele vai se fechando, tem um ambiente mais próximo, né? Que nós temos nossos clientes, nossos concorrentes, né? Eu me lembro que eu falei também que o ambiente mais próximo, nossos clientes, nossos concorrentes, nossos fornecedores, nossa comunidade, o governo, os acionistas são os principais envolvidos na nossa empresa, são os que têm mais interesse nas empresas e que elas perpetuem por muito tempo, né? E aí eu me lembro ainda que tinha, dentro do ambiente mais próximo, ainda tinha as entradas, o processamento, a saída, né, desse processo como um todo, que era a entrada de materiais, de equipamento, de energia, de pessoas, informações, enfim, eram essas algumas das informações, né. Também eu falei do sistema de informações contábeis, que ele interpreta, calcula, classifica e registra os processos, os usuários das informações contábeis, que são os acionistas, os bancos, as instituições financeiras, os clientes, os governos, sociedade, os responsáveis pelas empresas, os funcionários da empresa, que são os que têm bastante interesse, né? E as análises na análise de balanço têm um objetivo principal, que era de extrair informação das demonstrações contábeis para a tomada de decisão, numa linguagem onde o leigo possa entender, né? Então, não adianta você querer fazer uma linguagem, fazer uma análise rebuscada, ou uma linguagem extremamente culta, ou extremamente técnica, ao qual o empresário não consiga entender, né? Então, você precisa falar uma linguagem clara e objetiva, sem muitos rodeios, sem muita delongas, né? Que é essa que é o objetivo, quanto mais claro, melhor.
Também nós falamos da análise técnica, né? A análise através dos índices, que ela é muito importante, que através desses índices você consegue perceber a evolução da empresa ou o decréscimo dela, tá? A evolução financeira, produtiva, de lucratividade, ou o decréscimo. Se a gente faz essa análise da empresa, a gente consegue, com 5 anos, consegue observar que a empresa está, se ela está progredindo, a gente consegue observar o processo dela de aumento. E se ela começa a decair, a gente começa a observar todos os pontos que são nefrálgicos dentro de uma empresa e tu consegue trabalhar dentro dela, né? Então, tem o processo de análise dos balanços, que você precisa padronizar os dados, para coletar os dados, calcular os indicadores, interpretar os quocientes, análise vertical, e a comparação, né, com um padrão. Eu me lembro que tem um padrão para você comparar, que eu me lembro também que eu falei, se eu não estou enganada, que eu disse que esses padrões, se eu estou comparando uma empresa que ela é de um faturamento, uma ME, por exemplo, uma EPP, enfim, o que for, digamos que eu estou comparando uma empresa que ela tem um faturamento de 380 mil no ano, eu não posso comparar os indicadores dela com uma que tem um indicador de 3 milhões e 800 mil no ano. Então, são coisas muito diferentes. Então, eu preciso ter um padrão de comparação. Então, e um padrão de comparação também com a mesma atividade. Eu não posso comparar uma farmácia com um comércio de roupas, de confecções. Então, são coisas bem diferentes. Eu só consigo comparar aquilo que é semelhante, o mesmo ramo de atividade e padrões semelhantes, né? Eu não posso, por exemplo, comparar uma grande rede de lojas com uma loja pequena local. Isso, a gente sabe que tem um poder de compra, um poder de barganha, tem a marca, e tem algumas marcas, algumas redes de lojas que eles têm uma lucratividade não no comércio, e sim no longo tempo pelo financiamento do próprio produto deles. Eles próprios financiam o produto deles. Então, a lucratividade, o negócio deles não é o comércio, e sim emprestar dinheiro para as pessoas através da venda do próprio produto. Aí tem os passos, eu falei dos passos, né, para examinar detalhadamente as demonstrações, né, que a parte contábil faz toda a contabilidade em si, não que um contador não possa fazer essas análises, deve, inclusive, fazer, certo? Mas, normalmente, as empresas não se utilizam dessa atividade do contador de fazer todas essas análises, todo esse detalhe, porque isso entra mais num detalhe gerencial. Então, são questões que, às vezes, você contrata o contador só para fazer a contabilidade mesmo e não entra nesses dados gerenciais. Aí tem as demonstrações financeiras, né, as reclassificações, as diferentes análises de indicadores também que eu falei. Eu me lembro que eu mostrei um balanço, mostrei a padronização do balanço, né, como que ele deveria ser, uma ordem crescente, né, as contas de maior valor e de menor, né, vão fechando, né. Depois uma DRE, também eu me lembro que eu falei, a estrutura do balanço patrimonial, né, o grau de importância, os índices, o que cada um deles representava, né, eu falei algum pouco de cada um dos índices, os aspectos relevantes pelos índices, o que cada um tinha de participação nesses índices, né. E aí eu fui apresentei as fórmulas também, de maior, menor, né? Tem uma tabela, se não me engano, era na tabela 23, 24, não lembro bem qual é que era. Tinha o maior, menor, o que cada um representava.
Eu sei que eram quase 40 lâminas que eu passei para vocês na semana passada, tá? Tinha alguns gráficos também. Então, isso foi o que eu passei na semana passada para vocês, os índices padrão, né? Tinha alguns dados, então vocês já devem ter visto na aula passada. E hoje, então, nós vamos para Hoje nós vamos para a nossa análise das demonstrações financeiras. Esqueci de mudar a data aqui, já deixa eu mudar a data aqui do meu slide. Peguei um slide que eu gosto bastante. Hoje é 12/5, né? 12 de maio. Esse aqui eu gosto de usar esse slide, essa lâmina aqui. Deixa eu salvar. Aumentar a tela aqui. Então, essa tela aqui que eu gosto de usar, né? Hoje é 12 de maio. Eu me lembro que eu falei para vocês, então, que o grau de imobilização do ativo, então, este evento, né, permite apresentar o indicador tradicional denominado estrutura do ativo ou grau de imobilização, que mostra a participação dos ativos no ativo total. O grau de imobilização do ativo é o ativo fixo. O que é o ativo fixo? É o imobilizado da empresa, ativo fixo, imobilizado da empresa pelo ativo total. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, o ativo fixo era 90 mil e o ativo total era 200 mil. Então, ele representa 45%. Então, isso é um grau bastante elevado, 45%. Ativo fixo é bastante. Significa que a empresa tornou fixo ou imobilizou 45% dos recursos destinados aos investimentos. Então, imagina-se que eu tenho 50% que é de investimento e eu tenho 45% de imobilizado. Então, isso é um péssimo negócio, tá? Então, hoje as empresas estão imobilizando cada vez menos, porque tudo que for imobilizado entra todo aquele critério de depreciação e não é um bom negócio. Imobilizado não é um bom negócio, tá? Então, hoje nós temos algumas coisas que são importantes e que vocês precisam prestar muito atenção nisso. Em todas essas análises que a gente vem vindo, se vocês estão observando, a gente vai trabalhando de uma forma que eu vou sempre lembrando a última aula para ir unindo as próximas. E eu sempre dizia para vocês, vocês têm que passear no balanço. O que é passear no balanço? Vocês precisam fazer uma relação entre as contas, porque não basta eu calcular os índices. A partir do momento que eu calculo os índices, ok, eu tenho um índice ali, mas eu tenho que interpretar eles, e quando eu digo, vocês precisam passear no balanço, ver o que acontece dentro da empresa, ver o que acontece entre ativo e passivo. Então, essa é uma análise interrelacionada entre as variações dos elementos do patrimônio que integram com os elementos das demonstrações do resultado. Então, as principais interrelações então, tem algumas que são as principais, não que as outras não sejam necessárias fazer. Eu posso pedir para vocês, numa prova, inclusive, faça uma relação da conta tal com a conta tal. Isso eu posso pedir, aí vocês vão ter que fazer uma relação. Agora, as principais inter-relação, né, eu vou apresentar para vocês agora, tá? Então, análise das inter-relações. Então, eu tenho que analisar um item com o outro. Então, elementos das demonstrações do resultado. Elementos do balanço patrimonial. Então, a receita operacional bruta, custo dos produtos vendidos, consumo da matéria-prima, despesa de pessoal, despesa geral,
depreciação, despesas financeiras, receitas financeiras. Então, ok, eu tenho que fazer essa inter-relação com essas contas, tá? Essa aqui são demonstração de resultados e os elementos do balanço. Contas a receber de clientes, né? Impostos a recolher, produção em andamento e produtos acabados, estoque de mercadorias, aqui, ó, consumo de matéria-prima e o estoque de mercadorias. Por que será que tem essa relação com o consumo de matéria-prima e estoque de mercadorias? Aí tem que ver. Se eu estou tendo consumo de matéria-prima, ele tem que sair do estoque. Se ele não está saindo do estoque, ou a quantidade de matéria-prima que sair, o que eu estou usando é a mesma que tem que ter saído do estoque. Se eu tenho uma quantidade X de matéria-prima aqui e uma quantidade X mais Y que saiu do estoque, tem alguma coisa errada. E isso vocês vão encontrar no balanço. Despesas gerais, despesas de pessoal, contas a pagar, né? Contas a pagar a fornecedores, salários a pagar. Aqui, ó, despesas gerais com pessoal, que daí entra salários a pagar e encargos. Aí eu preciso ver o que é essas despesas de pessoal, salários a pagar e encargos, tem que ver isso também, se não tem alguma coisa que pode estar mexendo aí no meio. A depreciação com o imobilizado, é óbvio, preciso ver. Despesas financeiras, empréstimos e financiamentos, é muito óbvio. Receitas financeiras e aplicações financeiras. Então, aqui eu preciso ver se eu tenho aplicações financeiras e se eu tenho receitas financeiras. Então, essas são as contas, assim, são as principais contas que precisam ser analisadas. São feitas as inter-relações. Não que as outras não são importantes, mas essas são as principais que os autores pedem que sejam feitas as análises, tá? Eu esqueci até de colocar ali o autor, mas esse aqui é o Clóvis Luiz Padovese. Eu tirei da página, deixa eu me ver aqui, até para não dizer, página 204 do livro Análise das Demonstrações Financeiras, da segunda edição de 2011, tá? Então, isso daqui está no Luiz Padovese, Análise das Demonstrações Financeiras de 2011, a página 204. Análise das inter-relações. Esse é um dos autores, tem mais outros livros aqui. Então, essas são as principais análises que precisam ser observadas. Assim, caso ocorra um aumento de vendas de 10%, será admissível que as contas a receber também aumentem 10%. Aí a gente começa a entender por que o setor de vendas e contas a receber, normalmente nas empresas, não é o mesmo. Vocês já observaram isso? Se não, comece a observar. Então, assim, caso ocorra um aumento das vendas, quem vende não é o mesmo de quem recebe. Observe. Pode ter casos que sejam o mesmo, mas pode observar nas grandes empresas, tem o setor de vendas e o setor de recebimento. Aí a gente começa a ver, porque existe muitas fraudes que se a mesma pessoa aqui faz as duas operações, acontece a possibilidade muito grande de ocorrer algumas coisas aí no meio acontecerem, tá? Uma redução no consumo de materiais de 5% deveria promover uma redução do estoque de materiais na mesma magnitude, e assim sucessivamente.
você tem uma redução no consumo de materiais de 5%, uma redução do estoque de 5%. Agora, o que acontece também, que eu já vi numa das empresas que eu ajudava a fazer um controle, tinha uma redução no consumo de 5%, e no estoque não era só 5%, era muito mais. Outro exemplo é o aumento nas vendas. É possível que tenha sido conseguido com alguma alteração na política de créditos, com mais prazo para pagamento. É o aumento nas vendas. Então, isso precisa ver o que está acontecendo. Outro exemplo é um aumento na carteira de clientes, diferente do aumento de vendas. É o aumento outro é o aumento na inadimplência. Assim, caso a empresa tenha maiores problemas com duplicatas em atraso, a carteira de clientes pode aumentar mais do que o aumento das vendas. Então, imagina assim, ó, começa a fazer essas análises, essas observações dentro do próprio balanço, que daí você começa a perceber a quantidade de coisas, e nem precisa de auditoria dentro de uma empresa para você fazer tudo isso. Às vezes as empresas gastam muito dinheiro para fazer uma auditoria dentro, e tu pode ver isso pela própria contabilidade. Faz isso porque tu consegue ver tudo isso dentro da contabilidade, através das análises que a gente faz. Claro, tem algumas que eu já passei as fórmulas para vocês, mas tem um monte de análises que a gente pode fazer. Na área de compras de materiais e custos dos produtos vendidos, a situação é semelhante. A redução do prazo médio de pagamento pode diminuir a conta de fornecedores, mesmo que o consumo de materiais aumente. O inverso, o aumento do prazo do pagamento aumentará a conta de fornecedores em percentual maior do que o consumo de materiais. Estão vendo como a gente consegue ver esses pequenos detalhes? Como eu disse, não precisa de uma grande auditoria dentro de uma empresa para tu encontrar e cruzar essas informações. Aí, por isso que, às vezes, eles dizem assim, mas o contador está querendo saber demais. Não é saber demais. Tu só quer fazer as coisas acontecerem corretamente. E fazendo as coisas, fazendo uma simples análise. Agora, eu vou desafiar vocês, né? Que vocês precisam trabalhar um pouquinho também, né? Afinal de contas, vocês precisam praticar as atividades a teoria que eu estou colocando para vocês, tá? Então, imagina que agora vocês receberam do banco, o teu cliente recebeu do banco um relatório de dados que a empresa precisa encaminhar. Documentos, né, documentos do cliente, documentos próprios, imposto de renda, documentos da empresa, DIRF, imposto de renda da empresa, enfim, e o que for, enfim, o banco está pedindo, inclusive o balanço e um relatório e uma análise técnica dos indicadores financeiros. E agora, o que você faz? Assinada pelo contador. Né? Então, lembrando que é necessário explicar cada indicador e justificar o que ele representa. Somente assim o seu cliente obterá o financiamento desejado. Então, e esse indicador, essa análise tem que ser assinada por vocês, tá? É um laudo técnico que a gente diz, além do balanço, é um laudo, uma análise técnica que o contador faz e manda para o banco. Sabendo que o laudo do contador tem aval
porque nós, contadores, somos corresponsável civil e crime pela empresa, né? Então, você não vai fornecer um balanço forjado e muito menos fazer uma análise forjada. Então, o banco pega aquela análise que você assinou, como a gente colocou teu nome ali, que custou muito tempo para você conseguir, que você, com teu trabalho árduo, você pagou tua faculdade, pagou teu conhecimento, né? Tá trabalhando, né? Suando, sofrendo, noites e noites de sono, finais de semana, festa, para poder assinar e colocar teu carimbo aí. Você não vai fazer isso, né? Então, tu vai fazer uma coisa bem feitinha. Então, nós temos os seguintes indicadores, aos quais vocês... Olha como eu fui boazinha, já coloquei os indicadores prontos para vocês. Nem coloquei para vocês calcularem. Então, esses indicadores são de liquidez, tá? Então, esses aqui, ó, eu vou passar aqui, esses são os indicadores que vocês precisarão fazer, isso daqui que eu estou pedindo, tá? Vocês precisam, baseado em toda a teoria que eu já passei para vocês, todas as vezes que eu pedi para vocês que vocês precisavam fazer uma análise técnica, explicando o que cada um representava. Semana passada, eu passei todos aqueles indicadores para vocês também, né? Passei aquela planilha de indicadores, o que estava virado assim é maior, assim é menor, né? Maior, menor, representava isso, aquele percentual representava tal situação. Quanto o índice, quanto maior, melhor, quanto menor, melhor, né? Então, na aula da semana passada, como eu disse para vocês, se eu não me engano, é no PPT 24, 25, que eu não me lembro bem, está tudo explicadinho, cada fórmula, o que cada resultado representa. Então, vocês vão ter que fazer em forma de relatório, sabendo que o relatório técnico, eu já falei para vocês, só um pouquinho. O relatório técnico, vocês têm que começar com o nome da empresa, né? CNPJ, endereço, né? Nome da empresa, CNPJ, endereço, e vão começando a colocar esses indicadores, tem o balanço que vocês têm que anexar, né? Tem o balanço, a DRE, conforme o banco está pedindo, aqui ele está pedindo dos 2 últimos anos, que é o que eu coloquei aqui para vocês, né? O balanço dos 2 últimos anos, e os indicadores dos 2 últimos anos, que eu coloquei aqui também. Então, fazer uma planilha e descrever esse resultado e explicar o que eles representam e justificar o porquê que existe essa oscilação. O que aconteceu neste período que houve algumas oscilações, para mais, para menos, e fazendo essa inter-relação que eu falei bem aqui, ó, essa aqui, ó, análise das inter-relações. Isso daqui, ó. Querem fazer outras análises, outras inter-relações nos indicadores? Ok, tá? Estão livres. Mas essas aqui são as indispensáveis, tá? Então, essas aqui são as inter-relações indispensáveis, como eu disse para vocês aqui, ó. Análise das demonstrações financeiras, Clóvis Luiz Padovese, 2011, página 204, que é onde eu tirei essas informações, certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a liquidez corrente, né? Tem a fórmula, o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, o ano X0, indiferente, eu coloquei X0 e X1, que pode ser 2018, 2019, 2020, enfim, diferente, X0 e X1. Então, deu 2,03,
Aí o ano seguinte, 2,01, e assim aqui, ó, liquidez seca, né? Então aqui também tem a fórmula que eu coloquei para vocês lembrarem. Eu podia só ter colocado a liquidez seca, mas eu coloquei a fórmula para vocês lembrarem o que é, para vocês poderem saber aqui, ó. Ainda foi boazinha, eu coloquei aqui, ó, liquidez imediata, liquidez geral, cada linha tem a sua fórmula e o resultado. Cada um deles tem o resultado aqui, ó, o ano X0, o ano X2. Então, cada indicador desses, vocês vão ter que escrever o que eles significam, cada um deles, e justificar e explicar a inter-relação que eles têm, baseado na lâmina primeira que eu tenho aqui atrás. Por que eles estão assim? Então, vocês vão justificar, e depois, lá no final de todo o relatório que vocês fizerem, vai ter que ter a assinatura de vocês, não precisa do empresário, porque o empresário não precisa assinar isso da empresa, que é um laudo técnico é o contador que assina. Aí, assinatura, carimbo e data. Ok, professora, eu assino com assinatura digital. Não tem problema. Bota lá teu cartão, assinatura digital, sem problema. Não, eu assino ainda com caneta. Tudo bem, então coloque a data, local e assinatura e carimbo. E assina com um certificado digital, coloca o certificado digital, certo? Mas esses são os indicadores de liquidez, ó, já deixei separado nas planilhas, indicadores de liquidez. Então, pode colocar assim, os indicadores de liquidez da empresa tal. E aí vão colocando cada um desses aqui e vão explicando. Indicadores de estrutura de endividamento, ok? Endividamento. Então, aqui está imobilizado e capital próprio. Então, a fórmula é o ativo fixo, lembrando para vocês que o ativo fixo é o imobilizado. O PL é o patrimônio líquido, que vocês também já estão cansados de saber o que é o PL, né? O ano X0, 1,5. O ano X1, 1,32. Endividamento geral é o passivo exigível, dividido pelo PL, olha aqui, ó, tem a barrinha aqui dividido, tá? 1,88, 194. Endividamento financeiro é empréstimos e financiamentos dividido pelo PL. Tá? Aqui os resultados. Estrutura do ativo, capital de giro próprio dividido pelo ativo operacional. 35%, 38,5%. Vão lá na planilha de vocês, lá no PPT S24, se não me engano, 24, 25, que eu não me lembro direito, tem o que indica cada um, o que cada percentual representa. Estrutura do ativo 2, ativo fixo, ó, aqui era o ativo de giro próprio, agora é o ativo fixo pelo ativo operacional, de 65 e 61,5. Ok? Então, esses são os indicadores que o banco pediu, sendo que, baseado nesses indicadores de estrutura de endividamento, é aonde o banco vai trabalhar para poder liberar o financiamento para o nosso cliente, certo? Então, vão precisar do laudo técnico, ou seja, o aval para o banco. Ou seja, nós seremos o avalista da empresa, entre aspas, né? Porque nós é que vamos efetivamente dizer como é que a empresa está. Então, voltando, né, quando eu disse, olha, esses dados são importantes, né, todos. Eu fiz uma revisão da aula da semana passada, eu trouxe, sabendo que a aula de hoje é uma complementação da aula da semana passada, e o que eu trouxe, que eu sempre falei, quando eu lembro que eu sempre dizia, vocês precisam passear nos balanços
e é essa inter-relação quando eu falo que vocês precisam passear no balanço, tá? Essa inter-relação que vocês precisam fazer, certo? E muito obrigado, estou aqui para auxiliar vocês. Dúvidas e questionamentos, estou aqui. Não tem ninguém assistindo a aula. Eu aguardo por mais uns 5 minutos, é 21h14. Eu paro essa apresentação, eu aguardo mais uns 5 minutos. Se não comparecer ninguém à aula, eu dou como encerrada a aula de hoje e espero que os alunos efetivamente cumpram com a tarefa que é as atividades propostas, ok? Eu observei que na aula da semana passada teve 6 alunos que visualizaram a aula. Então, que ao menos esses 6 consigam fazer as atividades propostas e na semana que vem me apresentar. Na semana que vem eu tenho junto a vocês seminário para ser feito. Tá? O seminário da semana que vem, eu já vou adiantando para vocês aqui o que é. Deixa eu ver aqui. Análise financeira avançada. Então, nós vamos, semana que vem, ter seminário sobre análise financeira avançada. Eu gostaria que vocês já viessem para a aula com uma estrutura, ou seja, com algum material, para que possamos discutir algumas questões sobre este assunto. Tá? Ou seja, vamos lá, vamos repetir aqui o meu próximo capítulo. Análise financeira avançada, já é a parte 3, né? Então, a gente vai trabalhar com indicadores padrão setorial, padrões de crédito, padrões conceitual, e a gente vai trabalhar com uma frequência absoluta, ponto médio, tem uma série de questões que a gente vai começar a trabalhar isso, tá? Então, eu gostaria que vocês já viessem com alguns dados sobre isso, que já viesse com uma pré-leitura, ou seria, assim como a gente diz, uma aula blended. Venham para a aula já com um conceito sobre essa estrutura, que daí fica mais fácil. Eu até acho que todos os alunos que as aulas deveriam ser blended mesmo, para que todos consigam participar e interagir junto ao prof, né? Interagir de forma mais coerente, de forma mais produtiva, para que a gente possa, inclusive, ter mais participação e mais adesão dos alunos, e que seja mais produtiva, porque eu tenho visto que eu fico com dúvida se vocês realmente estão entendendo as aulas. Realmente fico com bastante dúvida, porque eu não tenho feedback de vocês, ok? Então, como é 21h18, eu não tenho recebido ninguém até agora, eu não, né? Eu desligo a câmera e o microfone, eu permaneço aqui esperando vocês, tá?
Neste momento é 21h40, como não chegou ninguém, eu dou como encerrada a aula. Boa noite e até a próxima semana. Tchau, tchau.